Se você tá sem grana, mas quer assistir filmes de graça no streaming e dentro da lei, vem comigo que hoje eu vou te dar 15 opções de filmes bons que você pode assistir de graça aí no conforto da sua casa. Isso é verdade e só tem pedrada, tá? Até Pulp Fiction e O Poderoso Chefão tão dando sopa de graça no stream. Claro que tem outros filmes mais obscuros tão bons quanto da lista, inclusive eu coloquei filmes de 5 continentes aqui. Mas por enquanto fica só esses dois aí pra dar água na boca. E não tem que pagar nenhum centavo, tá? E nem tem pegadinha que vai te cobrar no cartão depois e tal. Não tem erro. Pode confiar, vem comigo. E eu também vou te passar em quais plataformas e como você faz para assistir esses filmes de graça e mais uma vez, tá dentro da lei. Bora lá pra lista então, finalmente. Para começar daquele jeito com Tarantino, num clássico, um dos filmes mais icônicos dos anos 90, Pulp Fiction, que tá disponível de graça lá no Mercado Play, o streaming do Mercado Livre para quem não conhece. O nosso Quentin Tarantino pega histórias de criminosos completamente aleatórias, bate tudo no liquidificador e depois junta de uma forma que aparentemente faz todo sentido. Diálogos memoráveis tipo do Big Mac, violência pura, humor ácido e uma trilha tão boa quanto o resto do filme. E lá vem polêmica, tá? Eu realmente confesso que Pulp Fiction é bom e eu gosto do filme, mas pra mim tá muito longe de ser o melhor filme do Tarantino. Talvez eu acho que provavelmente não pega nem top 3 na minha lista dele. O meu favorito era Uma Vez em Hollywood, o último. E Pulp Fiction já seria suficiente pra valer o vídeo, mas o buraco é muito mais fundo. Se você gosta de filmes com plot twist de Martin Scorsese ou O Senhor Absolute Cinema, você também precisa assistir no Mercado Play A Ilha do Medo, um thriller psicológico com Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo. A trama é sobre uma investigação num hospício que fica isolado numa ilha, tipo Alcatraz. E aí a gente vai acompanhando a história dos dois investigando uma tal de Rachel Solando, que afogou os 3 filhos dela no rio. Além de toda essa parte da investigação, tem todo o drama do personagem do Léo. Nossa, falando assim, parece até que eu sou íntimo do DiCaprio, né? O Léo. Que foi soldado na Segunda Guerra e teve a esposa morta num incêndio. Esse incêndio que foi causado por outro cara que tá no hospício. Então esse é o principal motivo do personagem do DiCaprio ter aceitado a investigação. E o Scorsese desenrola tudo muito bem no suspense para ter um plot twist absurdo no final. Esse eu gosto e muito. Então é assim, você entra para ver um filminho de graça e se depara com o Scorsese. Mas não para por aí não, tá? No Mercado Play também tem Brian De Palma. E o melhor filme dele, Os Intocáveis. Filme de máfia e dos bons. Muito mais direto e reto do que O Poderoso Chefão, por exemplo. Se diferenciando do gênero. O foco é muito simples. Polícia contra bandido. Tem que matar esse tal de Al Capone aí, tá ok? Meu Deus do céu, que imitação tenebrosa que eu faço. E é literalmente isso, a gente vai acompanhar um esquema que eles estão fazendo para pegar o Al Capone e toda a máfia italiana. Isso tudo em plena época de lei seca nos Estados Unidos. E é de palma, né, rapaz? É praticamente imitada atrás de imitada dentro do filme. Vira praticamente um faroeste, um bang bang dentro da cidade. Rapidinho, deixa eu só te explicar por que e como esses filmes estão de graça. Você já tá acostumado com streaming, né? Tipo Netflix, Prime, HBO Max, que você paga uma mensalidade e se bobear ainda leva anúncio de brinde. Aqui é o contrário, são plataformas grátis que se bancam somente com os anúncios. Você não paga nada, só assiste e aguenta propaganda. Igual aqui no YouTube se você é maluco e não paga o YouTube Premium. E as principais plataformas desse modelo são o Mercado Play, que eu já tô falando bastante, a Pluto TV, que era a queridinha desse módulo um tempo atrás, a Plex, que tem muito filme bom fora de Hollywood, e ainda tem Filmzy, Just Watch TV, Artflix, Libreflix e uma infinidade. Chegou nelas, é só abrir o catálogo, escolher o filme e dar play. E muitas vezes é melhor isso do que pegar aviso naquele site duvidoso e suspeito que eu sei que o senhor já usou. Você viu que a gente ainda tá no território dos filmes conhecidos por enquanto, né? Daqui a pouco a gente desce o funil, mas vamos continuar ainda no mainstream. Vamos então de O Náufrago, o famoso filme da Bola Wilson. Esse filme é muito louco, porque provavelmente a maior parte do orçamento foi usada já nas primeiras cenas. Tudo porque depois da cena do naufrágio é basicamente só o Tom Hanks contracenando com uma bola de vôlei inanimada. A ideia parece meio simples, um executivo meio bilu-teteia das ideias cai numa ilha deserta e tem que sobreviver por lá. E é mais ou menos isso mesmo, tá? Só que com um pouquinho mais de profundidade, principalmente de como a gente vê o tempo e a solidão.
É mais uma pérola que tá disponível de graça no Mercado Play. Beleza, já passei pelos mais conhecidos, aqueles que você para e pensa, caramba, velho, como é que isso tá de graça? Agora vamos descer o funil então, mas só um pouquinho. Isso porque a gente sai de Hollywood, mas a gente vai com a Pedro Almodóvar, que não é tão alternativo assim, a maioria das pessoas conhece, vai. E provavelmente esse é o filme mais acessível dele, Vou Ver com a Penélope Cruz. O filme perfeito para iniciar no mini-universo desse cineasta espanhol maluco. Bem naquela fase dele de mostrar mulheres guerreiras tendo os dramas pessoais mais bizarros possíveis. Aqui a Penélope Cruz vive uma mãe cheia de problemas, drama familiar e um fantasma do passado que literalmente volta. Mas não é filme de terror, fica tranquilo, é melodrama, humor, morte de jeito maluco, cozinha e principalmente vizinhas fofoqueiras. E tudo isso com aquele color grading tão vivo que parece que o filme vai sair da sua TV. É acessível, mas ainda é muito cinema de arte. Esse tá no Mercado Play e na Pluto TV. Já que você chegou até aqui, deixa eu abrir o jogo rapidinho. No meu penúltimo vídeo, eu acabei tomando copyright por ter usado trecho longo de trailer. Então nesse aqui eu vou dar uma maneirada nesses clipes e trailers que eu coloco dos filmes. E já que eu tive que te interromper, deixa o like e se inscreve aí no canal. Vai me ajudar bastante nesse começo e não custa nada. Agora sim, bora continuar nossa lista. Mas vamos voltar só um pouquinho para os filmes blockbusters. Daqui a pouco a gente vai e mergulha no cinema de arte. Mas esse vale muito a pena e também tá no Mercado Play. O filme favorito de Carlo Ancelotti e de todo pai, inclusive do meu. Chamas da Vingança. Esse é pra quem quer ação, emoção no talo e, claro, muita vingança. Com o cara perfeito pro papel, Denzel Washington, e nesse filme ele tá possuído pelo personagem, cara. Que no caso é um ex-agente da CIA com passagem pela Marinha Americana que tá num momento bem difícil na vida. Tentou até ir de Kurt Cobain e depois de todo o tempo de serviço ele só carrega culpa e alcoolismo. Até que um parceiro convence ele a ir pro México ser segurança particular de uma criança herdeira, a Lupita, e na época tava uma onda de sequestro muito grandes até na vida real no México. Ele começa sendo meio durão com a menina e logo quando ele pega apego pela criança, ela é sequestrada. E meu amigo, agora você vai ver esse maluco indo atrás de Deus e o mundo para resgatar essa menina. Nem que isso seja da forma mais violenta possível, já que ela se tornou o único apego que o personagem dele tinha pela própria vida. Chamas da Vingança é aquele filmaço que você coloca no domingo à noite e deixa o cérebro fritar na televisão. Até esquece da vida e tudo que aconteceu na sua semana. Só que se você gosta dessa ação frenética com um drama, dá pra sair de Hollywood também, tá? Tem um filme colombiano lindíssimo que conta a história do narcotráfico pela visão de um povo indígena. Chama Pássaros de Verão. Nele, em pé na Colômbia dos anos 60, a gente acompanha uma família vaiú, que começa a negociar maconha com policiais americanos e aos poucos vai se autodestruindo. Visualmente é lindíssimo, tem uma história sensacional, tipo tragédia grega, e mostra como progresso e dinheiro sujo podem destruir uma cultura inteira. Esse também tá disponível no Mercado Play. Pássaros de Verão já é aquele momento que você percebe que tá descobrindo coisa nova, fora do circuito do óbvio, do cinema hegemônico. E se a ideia é continuar viajando o mundo com essas tramas policiais, no estilo de polícia contra traficante, tem um thriller iraniano que parece isso, mas é muito mais duro do que você pensa. E realista também, o filme chama Lei do Teherã, totalmente fora da brisa que a gente tá acostumado quando assiste o cinema iraniano. Mas não deixa de ser bom também. E pra falar a verdade, ele também tem sim seus aspectos de crítica social e documentário, bem como a tradição do país manda, não tem como. E até o que pra mim foi uma homenagem ao Kiarostami bem no comecinho do filme. Mas o foco aqui é a ação, e mostrar como o crack virou praticamente uma epidemia dentro do país, mesmo com a cultura bem particular que eles têm lá. O personagem principal é feito pelo Peyman Moaid, que fez até bastante sucesso em alguns filmes de Hollywood e fez A Separação, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Aqui ele é um policial investigador e tá cansado de prender peixe pequeno. Então ele vai atrás de acabar com um cara que é chefe dos maiores esquemas de crack do país. Então ele vai enfrentar a quadrilha e também o próprio sistema, que é muito mais podre do que o próprio crime. É tipo Tropa de Elite do Irã. O filme é de ação, mas tenso, direto e com muita perseguição, interrogatório e burocracia de advogados. E também do sistema. Se você acha que já viu filme de polícia demais, esse mostra um outro lado, muito mais nihilista. E tá disponível em bastante lugar, Filmz, Plex e Just Watch TV. Lei do Teherã mostra que dá pra fazer filme de polícia sem glamour nenhum. Agora, se a gente virar pra um lado mais estiloso e mais visual, tem um terror exagerado italiano que é uma aula de luz, de cor e principalmente de áudio. Um clássico do Giallo, de Dario Argento.
Profondo Rosso, ou Prelúdio para Matar, como veio pra cá. Um pianista presencia um crime e tenta descobrir quem é o assassino, enquanto o filme te joga em corredores, sombras e vitrôs coloridos. É terror, é mistério, é giallo em seu mais puro estado. Se você gosta de terror mais visual do que explícito, isso aqui é prato cheio. E provavelmente é uma das melhores opções para iniciar no gênero, o giallo, o terror gótico italiano. Profondo Rosso está disponível no Plex e no Artflix. Profondo Rosso já entra naquele terror que é muito mais autoral. É sobre sentir medo em si, nada de susto barato de jumpscare. E falando em autor maluco, vamos para um dos projetos mais loucos da história do cinema. Um diretor que realmente arrastou um barco em cima de uma montanha no meio da Amazônia só para entrar na loucura dele. Isso tudo em Fitzcarraldo. Bom, é Werner Herzog sendo Werner Herzog, né? Bom, é basicamente um piroca da cabeça, que quer construir uma ópera no meio da Amazônia. E para isso ele decide arrastar por montanhas um barco, que naquelas condições é como se fosse o Titanic. E o filme literalmente faz isso de verdade. É sobre obsessão, sonho megalomaníaco e sobre a natureza olhando pro ser humano e falando: rapaz, isso é muito ridículo. É aventura, tem ação e também tem, claro, um peso filosófico bizarro. Esse está disponível no Plex. Tô falando muito do Mercado Play, né? Inclusive, paga nós, Mercado Livre. E se você for assistir os filmes por lá, aproveita que você já tá na plataforma e garante um soundbar para ter a melhor experiência sonora possível com essas obras-primas. Vou deixar o link no comentário fixado e aqui no QR Code. São 3 ótimas opções e todas de marcas diferentes. Compra no meu link que você me ajuda e não paga nada mais por isso. Enquanto o canal ainda é pequeno, essa é a única forma que eu tenho de tirar um centavinho. Voltando pra lista, Fitzcarraldo é sobre um cara que quer levar um barco pra Amazônia e nunca vai aceitar o não como resposta. É o cineasta e o próprio filme embarcando na mesma loucura. Agora, se você quer ver o cinema virando quase sonho, perda de memória e poema em forma de imagem, agora a gente vai entrar na parte hardcore da lista. O Espelho, de Andrei Tarkovsky. Filme de comunista da União Soviética. Nossa, é muito ruim, né? Essa obra é como se você literalmente entrasse dentro da mente de alguém. Não tem narrativa linear, é tudo fragmentado. Infância, guerra, mãe, pai, sonhos. Você não assiste o Espelho para só entender a história. Você entra naquele fluxo de imagens e sons e só vai sentindo o que está acontecendo. É o cinema como uma experiência muito pura, o ponto mais radical da carreira do Tarkovsky. O cara é tão genial que ele fez cinema de fluxo antes de existir Millennium Mambo e Bom Trabalho. Ah, e esse aí tá no Plex. O Espelho não é aquele filme pra você entrar na trama, é pra assistir e só sentir. Se você chegou até aqui do vídeo, eu tenho certeza que você tá no time mais cinéfilo, né? Então dá pra continuar aqui no alto nível, com um filme muito mais simples na fórmula, só que muito mais devastador, ou tão devastador quanto Tokyo Story, do Ozu. Nele, um casal de idosos vai visitar os filhos na cidade grande e descobre, basicamente, que não cabem mais na vida do que para eles eram apenas crianças. É um filme super calmo, câmera baixa, plano tatame, quase nada acontece, muito plano longo, e é justamente por isso que ele te destrói. Fala sobre ser idoso, construir uma família e o tempo passando da forma mais devastadora possível. Já que você é do time cinéfilo, comenta aí embaixo qual das duas lendas você prefere, Akira Kurosawa ou Yoshiro Ozu. Isso aí vai dividir a galera mais que time de futebol. Ah, e esse aí também tá disponível no Plex. Tokyo Story é aquele tipo de filme que te quebra no silêncio, falando sobre família, ser idoso e tempo. E cinema também é isso, né? Olhar pra gente com calma. Agora vamos deslocar esse olhar, essa câmera para outro lado do mundo. E para outra ferida também, um dos clássicos do cinema africano moderno. Direto, político e super importante, A Negra D. Filme do Ousmane Sembene, um dos pais do cinema africano. Nele, uma jovem senegalesa vai trabalhar como doméstica numa família rica da França. E o filme acompanha esse choque brutal, tanto de classe como de raça, e também de cultura. É curto, direto e extremamente político, mas é claro, sem também perder a humanidade da personagem. Pelo contrário, você sai com uma empatia por ela absurda. Um dos símbolos de luta anticolonial da África. Dá um tapa na cara de quem acha que cinema politizado não é bom cinema. Esse valeu o like, né? E tá no Plex também.
A Negra D mostra como o cinema pode ser arma política sem perder a força artística. E já que a gente tá falando de história do cinema, bora falar de uma das obras mais míticas do cinema brasileiro, que quase virou uma lenda urbana de tanto difícil que era para assistir isso, mas agora tá disponível de graça. Sim, tá livre e em domínio público. Limite, de Mário Peixoto. Eleito pela Abracine, a Associação Nacional dos Críticos Brasileiros, como o melhor filme nacional de todos os tempos. Esse filme é uma viagem total do Mário, e você precisa só assistir esse, um único filme para zerar a filmografia dele, já que foi o único filme que ele fez na vida inteira. O filme é mudo, extremamente experimental e mais extremamente ainda surrealista, com um simbolismo muito forte, principalmente de Homem versus Natureza, lá bem atrás da época da Cinédia. E se a gente fosse um país sério, esse filme seria muito mais falado do que é. Não é muito sobre entender sobre o que o filme tá falando, é mais sobre entrar em transe com aquelas imagens que estão mostrando pra você. Bem difícil de assistir, eu mesmo precisei de 2 dias, mas vale muito a pena. E Limite tá em domínio público, você encontra no YouTube ou em qualquer lugar da internet. Mas eu coloquei ele no Libreflix, que é uma plataforma também. E por último, mas não menos importante, também considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, O Poderoso Chefão, dando a volta do filme mais obscuro pro mais famoso da lista. E é outro filme que você também não vai precisar chamar o Capitão Jack Sparrow, tá disponível de graça e também no Mercado Play. E não só o primeiro, a trilogia inteira O Poderoso Chefão tá lá. Vou falar baixinho, inclusive, eu preciso assistir o 2 e o 3, porque eu odeio sequência. Eu não vi até hoje. Tô cometendo um crime. Um crime contra a cinefilia, mas é um crime. Esse você já deve conhecer, mas não custa nada relembrar, né? Máfia, família, tradição e um dos roteiros mais bem encaixados da história do cinema. Aqui você acompanha a história do Michael Corleone, que tenta fugir dos negócios da família, mas acaba se tornando o pior membro de todos, o mais violento. É a alma do Coppola, de direção, de roteiro e de criação de um universo que ficou tão grande. Se você gosta de história bem contada, isso aqui é praticamente um curso intensivo. E tem o Don Corleone, né, mano? Só que sem ser naqueles edits de Red Pill. Aqui é o personagem de verdade, não é o que os caras são burros e entenderam errado. Se você gostou das dicas, comenta aí embaixo se você quer uma parte 2. Eu tô pensando em fazer uma só de filme brasileiro também. Falando nisso, você conhece a história do Alberto Cavalcante? Confere aqui. É sobre um cara que foi expulso do Brasil pela esquerda e pela direita. Um abração pra quem ficou até aqui e fui. Que barulho é esse? O meu pessoal subiu, velho.